Fim da guerra. Por que um acordo de paz preocupa a Ucrânia e a Europa? Um possível acordo de Riad. Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo e eu preciso, é claro, trazer alguns históricos que fizeram parte desse conflito atualmente em curso na Ucrânia, nesta guerra que já dura 3 anos no leste europeu. É possível ter esses conflitos passados como exemplos do que não fazer numa assinatura de um acordo de paz, num acordo de cessar-fogo. É claro que a proposta recente dos Estados Unidos para um acordo de paz, ou um cessar-fogo, vamos dizer assim, de 30 dias, foi aceito pela Ucrânia, mas foi rejeitado pela Rússia. Muitos começaram a falar, não foi rejeitado, eles aceitaram, falaram que até mesmo foi positivo. Se eles tivessem aceitado, não estaríamos aqui falando de um assunto novamente relacionado com um cessar-fogo. E sim, as próximas etapas para um acordo de paz resoluto que coloque fim a esse conflito. Mas o que a Rússia ela alegou? Que não vamos aceitar um acordo de paz, um acordo de cessar-fogo momentâneo, porque queremos, é claro, uma paz duradoura, entre aspas, né? E também quero exigências, garantias por parte da Ucrânia. E quais são essas garantias? Quem acompanha o meu canal sabe que eu já trouxe um vídeo relacionado a isso, que é, por exemplo, não se juntar à OTAN, ou seja, à Ucrânia, e também isso que pega em muitos analistas de um possível acordo e também mexe um pouco com as autoridades americanas que isso pode não ser possível, mas a Rússia ela colocou no papel, que seria um exército ucraniano enfraquecido. Então isso culminou em uma rejeição por parte da Rússia nesse acordo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos. Mas aqui eu fiz uma análise interessante para colocarmos aspectos que coloquem uma certa pulga atrás da orelha da Ucrânia e da Europa, que assustam, trazem preocupações para o leste europeu e para a Europa, que poderiam acabar em situações parecidas com os acordos passados, com os acordos fracassados entre a Ucrânia e a Rússia. Mas, de um ponto, vamos dizer assim, hipotético, se a Rússia tivesse realmente concordado em um acordo de paz ou um acordo de cessar-fogo nos moldes dos Estados Unidos, ou seja, duradouro ou sustentável, é possível entender que a Ucrânia e a Europa estariam muito, mas muito preocupadas em relação a essa situação. Por que disso? A primeira questão é clara. É uma promessa carregada de riscos para a Ucrânia. É claro que um acordo não foi firmado até então, mas os seus rascunhos, seus esboços são muito arriscados para a Ucrânia e para a Europa no ponto de vista ucraniano e europeu. A última vez que houve uma assinatura de um acordo de paz parecido foi em 2014, em 2015, entre Rússia e Ucrânia, em acordos que ficaram conhecidos como Acordos de Minsk 1.0 e 2.0. Por que Minsk? Porque faz e fez referência à capital da Bielorrússia, Minsk, onde esses acordos foram feitos, foram assinados e negociados para colocar fim a quê? Aos conflitos separatistas na região de Donbas e também na região da Crimeia, onde houve diversos problemas e anexação posteriormente pela Rússia em 2014, após um desfecho eleitoral na região. Então, o primeiro acordo assinado foi em setembro de 2014, sendo o Minsk 1.0, quando a Ucrânia ela foi invadida por Putin na região, na porção da Crimeia. Houve também muitas batalhas, escaramuças na região da porção de Donbas, que compreende 2 oblasts ucranianos. O oblast de Luhansk, mais ao norte, e Donetsk, mais ao sul, onde atualmente as batalhas estão intensas das tropas russas, que estão praticamente tomando conta das últimas porções do oblast ucraniano de Donetsk. Então, quando a Rússia ela invadiu
por terra e por mar a região da Crimeia, eles bloquearam esse território e exigiram um referendo interno, porque a Rússia, Moscou, alegava que essas pessoas, esses cidadãos que estavam ali, entre aspas, presos na Crimeia, na Constituição da Ucrânia, eles reivindicavam que o território era russo e também que eles pertenciam à nação russa. E o referendo seria o mecanismo mais legal e ideal em que mãos esse território da Crimeia ficaria a partir desse ponto. Já que as tropas russas invadiram, nada mais justo para os russos, vamos dizer assim, entre aspas, de fazer um referendo. E a partir disso, a Rússia, como invadiu a Crimeia, ela decidiu fazer esse referendo à força. Então essa sociedade ali presente, ela decidiu fazer parte da Rússia. E assim Putin anexou a Crimeia e tomou conta de toda essa região, que foi um polo econômico muito importante, também político e territorial, para sustentar a economia da Rússia por longos anos, e até hoje isso acontece. Então houve esse desfecho nesse Minsk 1.0, esse acordo que foi feito após a anexação da Crimeia por parte da Rússia. No entanto, diversas outras escaramuças, ou seja, batalhas de pequena intensidade, começaram a acontecer na porção de Donbas, lá no leste ucraniano, próximo ali da fronteira da Rússia, do lado da fronteira russa, onde separatistas pró-Rússia passaram a hostilizar cidadãos ucranianos que estavam defendendo o seu território e cidadãos e também ucranianos, militares ucranianos, passaram a se defender e hostilizando os separatistas ali da região, que queriam um pedaço de terra e estavam reivindicando aquelas terras em favor de um Estado ou de uma federação separada da Ucrânia, como Luhansk e Donetsk, e pertencendo de fato à Rússia, porque eles reivindicavam que eles tinham uma identidade russa. Sem entrarmos nessa questão histórica do passado. E após essas hostilidades entre as partes, que a Rússia ela precisou intervir com o seu exército, 5 meses depois do Acordo de Minsk 1.0, houve um Acordo de Minsk 2.0, onde ficou definido que essas hostilidades teriam que ser encerradas imediatamente, e a Crimeia ainda continuou pertencendo à Rússia, e esses pontos separatistas, eles ficaram ali com uma independência muito grande, que poderiam a qualquer momento fazer parte do território russo, da Federação Russa. Foi então que esse acordo foi assinado entre Putin e até então o líder ucraniano Petro Poroshenko, da Ucrânia, junto com lideranças europeias, assinaram esse Minsk 2.0 para encerrar esses conflitos de pequenas intensidades na região. Mas em 2021 houve ali uma intriga muito grande por parte de Moscou e Washington, por parte de Moscou e a Europa. Muitos atritos começaram a surgir e assim houve uma desavença entre a Rússia e a OTAN, e a Rússia e Washington, ainda no governo de Joe Biden, aí assim no governo de Vladimir Putin. Putin autorizou diversas tropas, batalhões, unidades, exércitos a se posicionarem nas fronteiras da Ucrânia. E em 24 de fevereiro de 2022, após muitas conversas entre OTAN e Rússia, a Rússia ela decidiu invadir o leste ucraniano e principalmente o sul através da Crimeia, e assim começou a Guerra 2.0, a Guerra da Ucrânia 2.0, que nós conhecemos até então e que dura já 3 anos. Então esses acordos do passado, de Minsk 1.0 e de Minsk 2.0, eles nunca foram totalmente implementados, nunca foram totalmente seguidos. Houve sempre, durante esse período, diversos conflitos, escaramuças, falhas de comunicação. E aí, então, esses acordos foram praticamente jogados fora e a guerra
da Ucrânia 2.0 continua até hoje. E agora, conforme Donald Trump ele vai se colocando presente nessas negociações que conhecemos atualmente para colocar um fim nesse conflito, inclusive na ligação entre Trump e Putin dessa terça-feira, para colocar realmente assuntos relacionados com a guerra em dia, colocar as suas opiniões, as suas estratégias para colocar um fim nesse conflito e também garantias, pode sim surgir no futuro muito próximo um acordo que seja um acordo parecido ou não com o Minsk. Sim, pode ser que haja essa possibilidade, não que seja um Minsk 3.0, porque aí certamente seria um fracasso total. Mas assim poderia surgir um acordo de Washington. Esse acordo de Washington, claro, se for acordado entre as partes, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, em Washington, ou no que eu acredito que é mais conveniente e que pode acontecer no acordo de Riad, que é a capital da Arábia Saudita, onde essas conversas começaram desde o início da posse de Donald Trump. Então, provavelmente, a paz, ela só vai chegar, e a paz, o cessar-fogo, só vai chegar a partir de Riad, a partir das negociações na Arábia Saudita. Mas mesmo assim, com a intervenção dos Estados Unidos, até mesmo com europeus e até mesmo com sauditas, há muitas dúvidas ainda por parte dos europeus e por parte da Ucrânia de que um possível acordo pode trazer muitas preocupações e riscos para a estabilidade e a constituição da Ucrânia, em que essa guerra poderia recomeçar em um futuro próximo, por exemplo, sem a presidência de Donald Trump. Ou, claro, se ele colocar alguém na mesma linha dura que ele está administrando os Estados Unidos atualmente, pode ser que essa guerra ela não aconteça nos próximos 8 anos. De fato, essas conversas trazem sim riscos futuros e trazem problemas de confiança por parte da Ucrânia. Eu fiz aqui uma análise, além dessas que eu já estou aqui conversando com vocês, mas essa preocupação da Ucrânia ela é realmente notável, ela realmente faz sentido. Porque a Ucrânia e a Europa, elas temem que um novo acordo seja feito, de fato, no futuro próximo, e que esses elementos de exigências por parte tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos deixem a Ucrânia muito fraca para se defender e agir no momento correto. Só que uma dessas exigências que já estão praticamente aceitas por parte dos Estados Unidos é a não adesão da Ucrânia na OTAN praticamente para sempre, não de forma temporária ou nos próximos anos, mas para sempre. E é uma exigência que Vladimir Putin já colocou para Donald Trump e que foi acatado até então, a princípio, tá? Mas os riscos da guerra de 2022 são sim previstos para um acordo futuro, porque esse acordo pode ser rompido por conta das mesmas situações que aconteceram nos anos anteriores de 2022 e que resultou na invasão da Rússia na Ucrânia. Eu trouxe aqui 4 fatores extremamente importantes que podem evitar esse fracasso futuro de um acordo entre Ucrânia e Rússia, possivelmente num acordo de Riad ou num acordo de Washington. O primeiro deles, dar maior segurança e assistência para a Ucrânia. Os Estados Unidos ou a Europa devem garantir maior financiamento, maior aporte militar, econômico e também político de apoio e fortalecer a base militar ucraniana. E é claro que Putin já vem colocando que não quer um exército ucraniano forte. E é aí que vai entrar as conversas ali das autoridades, que são muito competentes dos Estados Unidos, para tirar essa exigência da Rússia e convencer Putin a não acatar essa questão, porque ele provavelmente acredita que a situação de hoje é como se fosse a Primeira Guerra Mundial, onde as lideranças do Ocidente enfraqueceram uma Alemanha
para não se rearmar novamente, para não ter o seu Reich novamente, só que não deu certo. E um outro fator interessante que pode reduzir a chance de um fracasso é um acordo progressivo e sem a euforia de um acordo rápido, porque as partes precisam estar cientes daquilo que estão fazendo, se sentar na mesa de negociação e, é claro, a presença de lideranças europeias, porque são também responsáveis por fomentar a guerra da Ucrânia e essa resistência contra as tropas russas. O terceiro ponto que eu destaco aqui é evitar falsas narrativas. Por exemplo, evitar falsas bandeiras quando um ataque de fato acontecer nas fronteiras a partir de limites, para evitar ali alguma intriga entre as fronteiras ou invasão futura. Então deve ser muito bem investigado, não deve ser ali precipitado e evitando assim uma intriga entre as partes, porque esses detalhes vão aumentando, vão criando massas ali de manobras, vão criando retóricas até novamente se chegar a um novo conflito e assim resultar numa guerra 3.0 entre Ucrânia e Rússia. E o último fator que eu destaco aqui que tem relação com as fronteiras é uma nova fronteira estabelecida, já que a Rússia ela não vai ceder. Infelizmente a Ucrânia ela recebe uma pressão para ceder os seus territórios que estão hoje sob controle russo, então necessariamente deve fazer toda uma demarcação de fronteira. É claro que no futuro ninguém sabe o que vai acontecer, pode ser discutido um restabelecimento através de pagamentos, não sei, pode ser que haja no futuro algum tipo de acordo, algum tipo de negociação. Mas a princípio a Rússia ela não vai ceder. E esses territórios hoje ocupados vão ficar nas mãos da Rússia e a Ucrânia ela resta o quê? A fortalecer suas fronteiras para evitar futuras novas invasões e problemas que resultem em uma guerra na Ucrânia 3.0. Espero que tenham gostado desse vídeo de análise bem completo sobre os fatores do passado, presente e futuro. E você também pode contribuir com qualquer valor para o Pix do canal através da chave canalareamilitarov@gmail.com. Toda essa ajuda é revertida no meu trabalho em trazer mais conteúdos para vocês.